Olá a todos, meu nome é Nelson Amado, professor de matemática, e nesse Folhão de Elite eu estou trabalhando o tópico de fatoração com vocês. Inicialmente, para a gente começar logo de cara a nossa aula e não enrolar muito, vamos definir o que é fatorar. Mas para a gente poder envolver a ideia de fatorar, seja um número ou uma expressão algébrica, primeiro, gostaria de relembrar o que a gente chama de expressão algébrica e o que seria um polinômio, um monômio, até binômio e trinômio. Veja bem, quando a gente envolve o tópico de fatoração, a gente está trabalhando um pouco a ideia de expressões algébricas. E expressões algébricas são expressões ou sentenças matemáticas que vão acabar compondo ou sendo compostas por letras e números. Então, dentro da própria expressão, você vai encontrar alguns algarismos, que seriam os nossos números, por exemplo, 32, e ao mesmo tempo eu poderia acabar encontrando algumas letras, né? E aí eu posso ter a expressão algébrica sendo 32xy, e aí como é uma expressão, eu posso escrever essa sentença somando, subtraindo, multiplicando. Eu vou mostrar inicialmente apenas somando. 32xy mais 8x. Aí essa letra, você já deve estar um pouco acostumado talvez, ela também pode aparecer com seu expoente, né? 8x², aí eu posso variar as letras e a expressão da maneira que eu quiser. Por exemplo, 32xy mais 8x² mais 4nz. Coloquei aqui uma expressão algébrica qualquer. Expressões algébricas é diferente de equação. Quando a gente trabalha a ideia de equação, tem o símbolo de igualdade, tá? Então, a gente está tentando determinar o valor real que pode satisfazer aquela igualdade. Numa expressão algébrica, você vai reparar que o símbolo de igualdade não acaba aparecendo. Então, nesse caso, a minha expressão algébrica, ela está sendo composta aqui por 3 partes, se você reparar. Cada uma dessas partes vai receber o nome de monômio. Isso aqui é um monômio. Isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio. Uma expressão algébrica composta por 3 monômios, lembra, a gente chama de trinômio. Inclusive, um dos métodos de fatoração que a gente vai aprender nessa aula sobre fatoração é o trinômio do quadrado perfeito, bem famoso ali no momento em que a gente usa o métodos de fatoração. Então, o que eu acabei construindo aqui é uma expressão algébrica. Mas, Nelson, o que é fatorar? Tá, eu construí uma expressão algébrica composta por 3 monômios e eu posso dar um nome para ela de, sem problema nenhum, trinômio. Mas fatorar seria a gente pegar e decompor essa expressão em fatores. Basicamente, eu vou pegar um número ou uma expressão qualquer, eu vou decompor ela, vou literalmente fatorar, quebrar ela em pedacinhos e transformar ela num produto ou de números primos, que é o que a gente costuma fazer quando estamos fatorando um número, tá? Um número natural qualquer, ou decompor isso aqui em menores monômios, tá? Menores expressões. Então, no caso, eu quero pegar essa expressão algébrica e transformar ela num produto de fatores. Esses fatores podem ser reescritos de qualquer outra forma, mas o ideal é que você entenda que fatorar é reescrever a expressão a partir de um produto. E aí, para a gente poder entender essa ideia de fatorar, a gente vai abordar 4 sendo as principais fatorações. Nelson, quais seriam as 4 principais? Vamos logo de cara envolver o nosso primeiro método de fatoração, que é o mais comum, é o mais importante, inclusive, que a gente tem, que é o método de fatoração por fator comum. Se fatorar é decompor em fatores, no caso aqui, seria quebrar essa expressão algébrica, o primeiro método de fatoração que a gente tem é o método de fatoração por fator comum. E aí, no caso, o que eu quero dizer com fator comum? Tá, para e pensa para o nome. Comum. O que quer dizer comum, Nelson? Comum é algo que se repete. Então, quando a gente trabalha com expressões algébricas, às vezes surgem letras ou números que se repetem. Essa parte que está se repetindo, ela é comum. Ela é comum aos meus fatores, então ela está se repetindo. Então ela faz o papel do que a gente chama de fator comum. Fator comum é basicamente colocar algum número em evidência. Algumas pessoas têm dificuldade em visualizar qual é o número que está se repetindo, qual é a letra que está se repetindo, se tem algo ou não sendo comum a outros elementos. Eu vou te mostrar com bastante calma como é que a gente pode identificar isso. Vamos pegar a nossa primeira expressão que eu coloquei aqui.
E vamos verificar se ela possui algum fator comum. Tá, o primeiro talvez seja interessante ver se a letra X, que é a primeira letra que aparece, ela se repete em todos os outros elementos. Então veja, a primeira parte da expressão eu tenho escrito 32xy. E aí se você reparar, o x aparece. Na segunda parte da expressão eu tenho 8x ao quadrado. Se você reparar, o x também aparece. Na terceira parte da expressão eu não tenho x. Quando você tem uma expressão algébrica onde a minha variável x ela não aparece em todo mundo, nesse caso ela não é um fator comum. Eu estou tentando verificar se eu posso encontrar algum elemento dentro dessa expressão algébrica hipotética que eu criei aqui com vocês e se ele está se repetindo ou não. Já reparei que o x não se repete. Vamos ver se o y se repete. Reparando aqui, o y também não se repete. Nesse caso, as variáveis, que a gente pode dar um nome para elas de parte literal também, elas não têm fator comum. Talvez o fator comum esteja nos números. Então, a gente vai olhar para ver se algum dos números ele está se repetindo. Quando eu ensino em sala de aula essa ideia dos números, eu costumo dizer que às vezes os números eles estão escondidos, tá? E quando eu digo escondidos é porque quando eu quero fatorar, eu quero verificar isso através de um produto. Geralmente a gente envolve a ideia da fatoração quando está decompondo em fatores primos, tá? A gente está fazendo aquela regrinha que você está acostumado, que bota o número, faz o tracinho e vai decompondo ali em fatores primos. E concorda comigo, fica trabalhoso pegar esse 32 e decompor em fatores primos, né? Fica chato. Fica trabalhoso pegar esse 8 e também tentar decompor em fatores primos. Talvez ficaria chato pegar esse 4 aqui e tentar decompor ele em fatores primos, para ver se tem algum fator que está se repetindo. Então, o ideal que eu costumo sempre dizer é o seguinte, tá, já verificou se as letras se repetem? Agora eu passo a verificar se os números eles são múltiplos, se existe algum múltiplo em comum. E aí se você reparar, nessa expressão hipotética que eu inventei, os 3 números que eu coloquei, eles são múltiplos de 4. Então, o 4 é o meu fator comum. Então, veja bem, o que eu posso fazer aqui nesse momento? Nesse momento, eu posso reparar que na terceira parte da expressão aparece o número 4. Ao mesmo tempo, eu posso reparar que na segunda parte da expressão aparece o número 8. E eu também posso reparar que na primeira parte da expressão aparece o número 32. O 8, o 4 e o 32 são múltiplos de 4. Então, o 4 passará a ser meu fator comum. E aí, para aplicar esse método, eu vou colocar o número 4 em evidência. Não se perde. Acompanhe aqui. Vou reescrever a expressão, tá? Nelson, o 4 é o fator comum, então eu vou colocar o 4 em evidência. Colocar o 4 em evidência é colocar ele na frente do produto. Esse 4 ele vai ficar na frente da expressão. E eu vou pegar cada parte da minha expressão e eu vou literalmente dividir por 4. Em alguns casos, não dá para você identificar logo de cara qual é o número que está sendo o meu fator comum. Nos próximos exemplos que eu vou abordar nessa aula, eu vou te mostrar como é que você consegue identificar qual é o número que está sendo o fator comum a todos os elementos. Eu estou usando esse primeiro caso, esse polinômio hipotético que eu acabei construindo, tá? Então, eu vou abrir o parênteses, porque ele vai multiplicar alguma coisa, e eu vou pegar cada parte da expressão e eu vou dividir por 4. Então, seu objetivo será pegar o 32 e dividir por 4, vai te dar 8. O xy você vai apenas repetir, tá? Pois, lembra, não tenho nenhuma parte das letras se repetindo. Esse número 8 eu vou dividir por 4, vai me dar 2. E aí o x elevado ao quadrado eu vou apenas repetir, pois, de novo, não tenho nenhuma letra aqui sendo o meu fator comum. E ao mesmo tempo, 4 dividido por 4 vai me dar 1. Vou colocar aqui o número 1. Lembra que quando a gente trabalha expressões algébricas, quando o coeficiente 1 não é necessário colocar, mas eu vou colocar apenas para vocês poderem visualizar. E eu vou fechar o meu parênteses. Veja bem, eu peguei aquela minha primeira expressão, isso tudo aqui, e eu transformei isso aqui num produto. O produto está sendo 4 vezes isso, tá? Então eu peguei a expressão inteira e eu transformei ela no produto. Nelson, nesse momento talvez comece a surgir na cabeça de vocês uma dúvida, tipo, poxa,
Qual seria a aplicação nisso no meu concurso? Onde eu poderia acabar visualizando isso? Em alguns momentos, quando a gente estiver trabalhando mais para frente, aí vai ser dentro da sala de aula, com o professor de vocês ou com outro tipo de acompanhamento, vocês vão perceber que a gente vai chegar em outros tópicos, por exemplo, a parte de polinômio, ou inclusive, talvez dentro da parte de função, eu consigo aplicar isso, onde a expressão que ele está me dando, ela fica mais fácil de ser trabalhada se ela estiver fatorada. Ou seja, fica mais fácil da gente desenvolver os conceitos, avaliar o gráfico daquela função, talvez, avaliar o gráfico daquele polinômio, encontrar as próprias raízes, se ela estiver fatorada. Então, essa parte da fatoração pode te ajudar a reduzir o cálculo dentro de outras áreas, tá? É claro, existem concursos, provas, por exemplo, Colégio Naval e EPICAR, que ele cai drasticamente direto, né? A ideia de aplicar o método da fatoração, que é simplificando expressões. Mas, quando a gente trabalha talvez outros tipos de concursos, e a gente pode olhar talvez para uma AFA, uma SPCETS e assim por diante, esses tipos de concursos, isso acaba sendo cobrado dentro de outras questões, onde o cálculo ele fica muito mais fácil de ser trabalhado se essa expressão algébrica ela estiver fatorada, tá? Vou pegar aqui, vamos escrever aqui um outro exemplo. Eu vou vendo esse método do fator comum. E aí eu vou te mostrar o que a gente pode fazer quando logo de cara não fica tão fácil para você visualizar qual é o número que é o fator comum e também quando tem letra por aí aparecendo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, exemplo. Eu quero simplificar essa expressão. Fatorar e transformar a expressão num produto. Então, eu vou decompor ela em fatores. Então, eu quero pegar essa expressão e verificar, no nosso primeiro método, se existe alguém se repetindo. Tá, quando eu digo alguém se repetindo, se existe alguém comum. Comum é algo repetido, né? Algo que se repete nas partes da expressão. Então, vamos primeiro avaliar as letras. Eu sempre recomendo, olha primeiro para as letras. É mais fácil você enxergar o fator comum nas letras do que nos números. E aí, veja, aqui eu tenho um X. Aqui eu também tenho um X. E aqui eu também tenho um X. Então, vou colocar o X em evidência. Esse X, ele está se repetindo na primeira, na segunda e na terceira parte. Fator comum. Beleza. Quantas vezes ele está aparecendo em cada uma das partes? Na primeira parte, como está escrito x elevado ao cubo, você vai imaginar hipoteticamente que o x está aparecendo 3 vezes. Na segunda parte, o x não tem expoente nenhum, então quer dizer que o x só está aparecendo apenas uma vez. E na terceira parte, o x também não tem expoente nenhum, você vai imaginar ele aparecendo apenas uma vez. Nesse caso, se você reparar, dos 3 que eu tinha aqui, eu tirei 1. Pense comigo, você tem 3 biscoitos, você tira 1, sobram 2. Você tem 3 carrinhos, você tira 1, sobram 2. Você tem 3 amigos, você tira 1, sobram 2. Se você tem 3 x aparecendo aqui, e aqui quando eu digo a variável x aparecendo 3 vezes, e você tirou uma, porque você está colocando ela em evidência, te sobram 2. Pegou a visão? Aqui, eu tenho apenas um x aparecendo. Se eu pegar o x e tirar ele ali do meio, eu fico sem nenhuma variável x naquele meio. E aqui no final, eu tenho apenas um x aparecendo. Se eu pego aquele único biscoito e tiro ali do saquinho, eu fico com nenhum biscoito. Então, quando eu for transformar isso naquele produto que eu fiz anteriormente, essa primeira parte da expressão, ela vai ficar com um x elevado ao quadrado. Isso porque lembra que eu tinha 3, perdi 1, sobram 2. Isso aqui seria talvez uma forma um pouco didática de vocês entenderem essa regra do expoente. Mas esse único x que eu tinha aqui, eu peguei ele e coloquei em evidência. Então, nessa segunda parte da expressão, eu não tenho mais nenhuma variável x. E menos, na terceira parte da expressão, eu também peguei o x que eu tinha lá, o único biscoitinho que eu tinha, e eu tirei. Então, não me sobra nenhum. Então, nesse caso, tanto a segunda quanto a terceira parte acabaram perdendo aquele x. Veja bem, fatorar é transformar num produto.
E quando você quer transformar num produto, eu quero pegar, por exemplo, e transformar isso num produto de 2, 3, 4, 5 números e assim sucessivamente. Então não há problema nenhum você ter mais de um fator comum. Se você reparar, no primeiro exemplo, o único fator comum era o 4. Foi o único que a gente encontrou e conseguiu colocar em evidência. Nesse segundo exemplo, vou mudar o y para a cor vermelha. Então aqui, além do x, eu também posso considerar o y como um fator comum. E aí vamos para a ideia dos biscoitos. Qual é a ideia do biscoito? Pensa comigo. Eu tenho um biscoito, tirei um, não me sobra nenhum naquele primeiro saquinho. No segundo saquinho eu tinha um biscoito, tirei um, não vai me sobrar nenhum no segundo saquinho. Tá vendo que o segundo saquinho tá ficando vazio? Tranquilo. Eu tinha 2 biscoitos, tá vendo aqui que eu tenho 2? Peguei apenas um, vai sobrar 1. Então nesse finalzinho aqui vai aparecer o y. Não precisa colocar y elevado a 1, tá? Isso não é necessário. Nesse momento eu só coloquei o y. Vou fechar o nosso parênteses, tá? E aí agora eu vou estudar os números. Para durante alguns segundos, olha para essa expressão e me diz qual vai ser o menor divisor comum a 18, 27 e 120. Vamos pensar qual é o número que ele é multiplicado por alguma coisa, me dá 18. Esse mesmo número multiplicado por alguma outra coisa vai me dar 27. E esse mesmo número multiplicado por alguma outra coisa dá 120. Ele é comum aos três. É isso que eu estou pensando nesse momento. Então, veja. Vou pegar e vou descobrir quem é o MDC maior divisor comum ao 18, 27 e 120. Nelson, não era menos 120? Era, mas tipo, se divide 120, vai dividir o menos 120 da mesma maneira, sem problema nenhum, tá? Então, tipo, 120 dividido por 2 dá? Beleza, dá 60. Menos 120 dividido por 2 dá? Dá também, dá menos 60. Então, não tem problema nenhum. Vamos pensar como é que a gente calcula esse divisor comum. Tá, tem que ser divisor. Então, tem que dividir os três ao mesmo tempo. Aí depende de como te ensinaram na escola, mas eu quero mostrar aqui uma outra maneira, tá? Aí, no caso, talvez você tenha aprendido dessa. Eu quero divisor comum, os três ao mesmo tempo. Quero que divida os três ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar e primeiro testar valores, testar números primos, que é o que a gente costuma testar, decompor em fatores primos, não é isso? Então, eu vou testar o primeiro primo, que é o número 2. Vou verificar se os três são divisíveis por 2. E aí, bem, testando o número 2, eu percebo que o 18 dá para dividir por 2, o 27 não dá para dividir por 2. Então, o 2 não é um divisor comum. Tá, Nelson, então não funcionou com o número 2, vamos testar com outro cara. Beleza. Qual é outro cara que a gente poderia testar? É o próximo primo, que é o número 3. Eu vou testar com todo mundo, Nelson? Eu vou testar com os primos. Porque quando a gente está fatorando o número natural, e esses aqui são números que a gente está querendo decompor, 18, 27 e 120, eu vou decompor eles em fatores primos. Então, eu estou testando números primos. Então, eu vou pegar o 18, testei por 2, não deu certo, por culpa do 27. Agora, eu vou testar o número 3, que é o próximo primo. E aí, 18 dividido por 3 dá, Nelson? Dá. Dá quanto? Dá 6. 27 dividido por 3, Nelson, também dá, né? Dá sim, dá 9. 120 dividido por 3 também dá 40. E veja bem, nesse momento, acabei de perceber que o número 3 é um elemento que divide os três números 18, 27 e 120 ao mesmo tempo. O que quer dizer, logo, que os números 18, 27 e 120 são múltiplos de 3. Então, o 3 é um fator comum. Então, nesse caso, os 3 são divisíveis por 3. Se olhar o resultado que eu encontrei, o 6, o 9 e o 40, eles não vão ter mais nenhum múltiplo comum, tá? Nenhum divisor comum. Não existe outro primo que divida os 3 ao mesmo tempo. Nesse caso, o maior divisor comum aos 3 ao mesmo tempo foi o número 3. Então, o fator que eu vou colocar aqui na frente será o número 3. Quando fica difícil de enxergar esses 3 aqui, qual é o fator comum a eles, eu faço essa aplicação do cálculo do MDC e veja bem que interessante. Os números que sobram aqui já é o resultado da divisão.
Então, quando eu pego 18 e divido por 3, vai me dar o 6, que eu vou colocar na primeira parte da expressão. Quando eu pego 27 e divido por 3, vou colocar o número 9, que eu vou colocar na segunda parte da expressão. Quando eu pegar o 120 e dividir por 3, vai me dar 40, que foi o que eu vou colocar na terceira parte da expressão. E aí eu consegui pegar aquela expressão primeira e transformar ela num produto. Qual é o produto? Eu estou pegando 3, multiplicando pelo x, multiplicando pelo y, multiplicando por toda essa expressão aqui. Claro, talvez depois que você termina de aplicar a primeira parte, você encontre uma outra fatoração escondida. Isso pode acontecer, às vezes acontece. Às vezes você não simplificou logo de cara, encontrou logo... Aí você termina aqui e vê que ainda são pares. Às vezes ocorre a gente conseguir fatorar mais ainda o que está dentro do parênteses. Mas geralmente, quando a gente está trabalhando com fator comum, nesse caso você vai visualizar que aqui dentro não tem mais o que ser feito. E essa aqui seria a simplificação dessa expressão. De novo, a gente vai ver aplicações práticas, mas em outras áreas. As provas que abordam mais a ideia de simplifica a expressão algébrica são as provas do Colégio Naval e da EPICAR. São muito mais, até Colégio Militar, né? São muito mais diretas. É um pouco raro a gente ver uma prova talvez da AFA, talvez da EFON, da escola, que isso seja necessário, até da própria SPSETS. Mas a gente pode pegar questões das SPSETS, onde eu consigo pegar um polinômio de grau 3, fatorar ele e fazer o seu estudo a partir de polinômios de grau 1. Eu poderia também pegar como exemplo questões envolvendo a parte de cálculo dentro da Escola Naval, onde eu posso pegar aquele polinômio e fatorar ele e trabalhar ele de uma maneira mais simples. O próprio limite, a gente usa o método de fatorações quando a gente vai calcular alguns limites. Então, é interessante que você perceba que isso aqui a gente vai conseguir ver aplicações práticas em outros conceitos. Vou dar uma apagadinha aqui no quadro e aí eu venho com o segundo método de fatoração.